Meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um vídeo que vocês estão pedindo bastante, que todo mundo comenta, e hoje eu vou mostrar para vocês como seguir a faixa, de acordo com as novas regras da OBR. Depois de todos os meus anos na OBR, competindo e fazendo várias e várias programações de segue faixa, dessa vez eu cheguei numa programação muito bacana que eu vou disponibilizar para vocês como fazer o segue faixa de acordo com as novas regras da OBR. Tranquilo? Então, fica vendo só como que funciona a programação, o que o seu robô deve fazer e pega a programação que está aí na descrição para você, tá bom? Então, vamos lá que eu vou te explicar melhor como é que tudo isso funciona. Vamos lá então. As regras que eu vou utilizar são embasadas no documento que eles disponibilizaram para as etapas regional e estadual no ano de 2019. Mas com certeza para o ano de 2020 essas regras vão valer muito a pena para o seu desenvolvimento do robô também, tá bom? Então vamos lá. Aqui está quais são as principais encruzilhadas, os principais trechos de segue faixa que o seu robô deve fazer, certo? Então, eu fiz um compilado de todos esses meios que o robô deve fazer, essas encruzilhadas, o ponto verde, que ele é de 2,5 por 2,5 centímetros, é um quadradinho que fica no canto de algum tipo de encruzilhada, e em cada um desses casos, o robô deve fazer uma determinada ação, certo? Então, aí está um resumão que você consegue encontrar no documento da OBR, que eu vou disponibilizar aí também um link para você ir direto e baixar esse documento. Tranquilo? Então, não se preocupa com todas essas novas regras, que eu vou te mostrar o que o robô deve fazer em cada um desses casos aqui, ó. Vamos lá então. Aqui funciona o seguinte. Eu montei para você todos os casos diferentes que o robô vai encontrar no seu percurso e qual deve ser a ação que o motor deve fazer para ele percorrer corretamente de acordo com as regras, tá? Em cada um desses três casos diferentes, o que acontece? O nosso sensor, por exemplo, da esquerda, antes de chegar no verde, ele está enxergando o quê? Branco, certo? Então, aqui, o estado anterior do nosso sensor da esquerda é branco, representado pelo número 6, ali na tabelinha de cores do Lego Mindstorm, tranquilo? Então, se isso aqui acontecer, se antes estava em branco e agora está em verde, o nosso robô deve fazer um giro de 90 graus para a esquerda, que é o que a regra nos pede para fazer, tranquilo? No meu caso, eu coloquei que o meu motor da esquerda vai virar menos 20 e o da direita vai virar 20 pelo tempo de 0,9 segundos, para ele fazer esse giro de 90 graus, tranquilo? Logo em seguida, é um caso bem parecido, só que para o lado direito. No lado direito, a gente tem que anteriormente o sensor de cor da direita, ele está vendo branco e agora ele está vendo verde. Qual é a ação que deve ser feita? Um giro para a direita, certo? O giro para a direita ele vai fazer também da mesma maneira com 20 e menos 20 e o tempo de 9 segundos. Tranquilo? Muito bom. E agora, o nosso terceiro caso é um caso novo que eles colocaram, que é o beco sem saída. Esse beco sem saída também é bem facinho de resolver. Olha só. Antes do seu robô ele estar no beco sem saída, os dois sensores estão vendo branco e branco. No instante seguinte, eles estarão vendo o verde-verde, certo? Quando os sensores estiverem vendo o verde-verde, isso significa que o robô deve voltar. Ele não pode mais seguir para frente, ele tem que fazer um giro de 180 graus e voltar da onde ele estava vindo, certo? Então, é exatamente isso representado. Ele estava vendo branco e branco e agora ele está vendo verde-verde. Ele tem que fazer qual ação? Girar 180 graus. Para isso, eu fiz o meu robô girar para a direita com 1,8 segundos. E aí ele vai fazer esse giro de 180 graus e continua andando, seguindo faixa normalmente, tá? E aí vem alguns outros casos bem curiosos, que é quando ele enxerga o verde, só que numa encruzilhada onde ele deve ir para frente. Bem estranho essa aí, mas é um caso também relativamente simples de se resolver, mas precisa ter uma sacada diferente, precisa pensar. Então você presta atenção aqui. Olha só. O que acontece nesse caso? Antes do seu sensor de cor ele visualizar o verde, ele tinha visualizado anteriormente o preto. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó. O que acontece? O seu robô ele passou por cima da faixa preta e logo em seguida passou na faixa verde. O que pode ser feito nesse caso? A gente identifica que o estado anterior do sensor da esquerda estava em preto e agora, atual,
está em verde. Se isso aí acontecer, não significa que você encontrou verde e deve virar esquerda, ou deve virar 90 graus. O que você deve fazer é andar reto. Então, a gente manda o robô andar reto. A mesma coisa acontece pro lado direito. Se anteriormente o sensor estava vendo um preto e agora está vendo um verde, isso significa que ele deve andar reto. Tranquilo? Então, a sacada é, a gente precisa saber o que o nosso sensor estava vendo e o que ele está vendo agora. Essa vai ser a diferenciação para você poder comandar corretamente o que o seu robô deve fazer. Tranquilo? E o último caso é parecido com o nosso terceiro caso. Só que os dois sensores estão vendo verde e verde, mas antes eles estavam em cima de preto e preto. Ou seja, se ele enxergou preto e preto, ele deve andar reto. Tranquilo? Mas quando ele vê verde e verde, não vai poder virar 90 graus nem para um lado nem para o outro. Então, segue reto também. Tranquilo? Então, se eu vi preto, preto e agora eu estou vendo verde, verde, eu vou ter que andar reto também. Certo? Então aqui nessa tabela você encontra um resumido, um compilado de todas as ações que o seu robô deve fazer com relação às encruzilhadas verde, ok? Então, agora vamos lá para a programação, para você ver como é que tudo isso foi feito. Vamos lá então começar com a programação. Ela funciona da seguinte maneira. Ela começa perguntando para o sensor 1 se ele está vendo verde. Se sim, ele pergunta para o sensor 2 se ele também está vendo verde. Se sim, ele vai perguntar qual era o estado anterior do primeiro sensor. E ele vai perguntar também os estados anterior do sensor 2. Se os dois estados anteriores forem 1, ou se um deles forem 1, se um for 1 ou o outro for 1, então ele cai para essa condição aqui. Se pelo menos um dos estados anteriores for 1, então ele estava vendo preto, preto, pode ser que esteja vendo preto, preto, e agora ele está vendo verde, verde. Isso significa o quê? Que ele deve andar para frente, ele deve andar reto. Agora, se os dois sensores estiverem vendo branco, naquele caso, eles estão vendo verde agora, mas antes estavam em branco, então ele deve fazer o giro de 180 graus. Ou seja, significa que nós estamos nesse beco sem saída, então deve girar 180 graus. Tranquilo? Muito bom. Agora, caso o sensor 1 esteja vendo verde, mas o 2 não, então a gente tem que comparar o seguinte. Nós vamos testar se o estado anterior do nosso primeiro sensor da esquerda, se ele for 1, significa que antes eu estava em preto e agora eu estou em verde. Ou seja, eu devo andar reto. É um dos nossos casos que a gente deve andar reto. Agora, se antes eu estava vendo branco e agora estou vendo verde, então eu devo girar para a esquerda. É o caso simples da nossa encruzilhada verde. Antes ele estava vendo branco e agora ele está vendo verde. Então, curva para a esquerda, para o sensor que achou verde. Agora, no caso onde o nosso sensor 1, o da esquerda, ele não está vendo verde, mas o 2 está vendo verde, a gente vai testar agora o que estava anteriormente do sensor 2. Se antes do meu sensor 2 eu estava vendo preto e agora eu estou vendo verde, isso significa que nós devemos andar reto. Mas se antes o meu sensor 2 estava vendo branco, agora ele está vendo verde, isso significa que eu devo andar para onde o sensor estava apontando. Se o sensor da direita apontou que ele estava vendo verde e antes estava branco, eu viro para a direita. Tranquilo? Muito bom. Agora, caso o meu sensor 1 da esquerda não está vendo verde e nem o sensor da direita está vendo verde, então ele vai para a programação de segue faixa branco e preto, como ele faz normalmente, como eu já tinha mostrado no vídeo dos desvios de obstáculo. Tranquilo? Mas eu vou mostrar de novo para você ver como é que funciona a programação do segue faixa preto e branco. Vamos ver. Essa programação é um pouco mais simples, ela visualmente parece mais simples. E é mesmo. Olha só, se o sensor 1 e o sensor 2, eles verem preto, se for preto e preto, então eu ando reto. Agora, se o 1 viu preto, o 2 não viu preto, então eu faço um giro para a esquerda. Agora, se o meu 1 não viu preto, mas o 2 viu preto, então eu faço o giro agora para a direita. Mas, se nem o 1 e nem o 2 viram preto, eles estão
teoricamente, em cima do branco, os dois estão em cima do branco, então eu faço ele seguir reto de novo. Tranquilo? Agora outro detalhe importante. O estado anterior do sensor da direita e o da esquerda, eles são obtidos nesse trecho de código aqui. A gente pede para que o valor do sensor 1 nós colocamos nessa variável estado anterior 1 e o sensor 2 a gente coloca na variável estado anterior 2. Tranquilo? Como isso está no final do loop, no próximo loop aquele valor já é antigo. Então ele vai comparar o estado que ele está vendo naquele instante com esse anterior que a gente acabou de atribuir para essas variáveis. Tranquilo? Então, dentro do loop ele sempre compara o que ele acabou de ver com o que ele está vendo agora. Isso vai garantir que a sua programação funcione corretamente e a gente faça a distinção entre os diferentes tipos de encruzilhada que o robô encontra. Muito bom! Essa é uma maneira um pouco mais simplificada de eu te mostrar como que funciona o segue faixa. Agora, fica vendo como ele faz o circuito certinho. Let's do this. Muito bacana, né? Então, essa é uma programação bastante eficiente que vai resolver muito dos seus problemas com o segue faixa, tranquilo? Mas lembre-se, pode ser que você precise fazer alguma alteração nos valores de tempo, de velocidade que eu coloquei nessa programação. Lembrando, ela está disponível aí embaixo para você na descrição. Fique à vontade, pode usar ela da maneira que você quiser. Só não esquece de deixar o seu comentário aí dizendo que você gostou do vídeo, o seu joinha e até mais!